Hello, people! Tudo bem com vocês? Bom dia, o meu nome é Jéssica, eu tenho 26 anos e bem-vindos ao quadro Imigração Alemã. Bom, eu criei esse quadro exatamente para compartilhar com vocês tudo que eu sei, né? Todos esses longos 5 anos pesquisando sobre imigração alemã. Hoje eu vou falar com vocês sobre o visto do Au Pair. Eu fiz esse programa. O primeiro vídeo, na verdade, já foi falando mais ou menos como foi a minha experiência e tudo mais. E agora eu vou falar com vocês sobre a parte legal. O que você precisa para fazer o programa, o que você precisa ter, etc e tal. Então, vamos lá, meu people. Bom, primeiro vamos explicar o que é o programa em si, né? De uma forma bem simplificada, o programa de Au Pair é um programa de intercâmbio de trabalho, no qual você, Au Pair, pode ser homem ou mulher, e nesse programa você vai trabalhar e morar na casa de uma família. Você vai morar na casa da família e o trabalho é cuidar dos filhos da família e fazer atividades relacionadas às crianças que a família tem. Vamos para as regras principais para se participar do programa de Au Pair como brasileiro. Bom, lembrando, né, que o quadro é imigração alemã, então é óbvio que esse vídeo é sobre o Au Pair e as regras e tudo mais na Alemanha. Bom, as regras principais. Idade máxima. Sim, existe uma idade máxima e ela é de 26 anos no momento de aplicação. Significa que se eu tiver 27 anos quando eu embarcar, eu não posso ir? Pode, desde que no dia que você aplicar para o visto, você tenha 26 anos. Você pode embarcar com 27 anos, mas no momento de aplicação, você precisa ter 26 anos. Existe uma idade mínima também. A idade mínima é de 18 anos para nós brasileiros que queremos fazer o programa de Au Pair. Para os europeus que querem fazer Au Pair aqui na Alemanha, pode ter 16 anos, mas para gente brasileiro é 18 anos a idade mínima. Outra regra é que é preciso ter o certificado A1 de alemão. E um dos pais, né, ou o pai ou a mãe, precisa ter cidadania alemã ou da União Europeia. E por último, nós brasileiros podemos ficar no programa, ser au pairs por no máximo 12 meses, ou seja, um ano. Vamos agora para os benefícios do intercâmbio. Bom, diferentemente dos Estados Unidos, para vir para a Alemanha, você não precisa de agência, ou seja, é um gasto a menos. Você vai fazer tudo sozinho. A maioria das meninas, a maioria das pessoas que fazem o programa de au pair na Alemanha e em vários outros países da Europa não precisam de agência e fazem sozinho, sem agência. Eu vou falar que os benefícios obrigatórios, né? Obrigatório por lei, né? O Au Pair, ele é um programa legalizado na Alemanha, então fique despreocupado, você não estará vindo ilegal, você ficará aqui legalmente registrado, tudo bonitinho. Então, se certifique que a família também cumpra todos os pré-requisitos. Legalmente, os benefícios obrigatórios que a família tem que dar é 280 euros de pocket money, de mesada, moradia, alimentação, 50 euros para curso do alemão, seguro-saúde. Esses são os 5 benefícios obrigatórios que a família tem que te dar. Obrigatoriamente ela tem que te dar isso. Porém, todavia, entretanto, contudo, você pode negociar outros benefícios, como por exemplo, eu não recomendo de forma alguma que você feche um contrato sem ter o transporte público como benefício. Você pede para a família mesmo que ela te pague o transporte público ou que ela te deixe um carro disponibilizado, pagando também o combustível e etc. Porque isso vai fazer muita diferença. Transporte público na Alemanha não é barato, tá? E se você for para cidades maiores, tipo Hamburgo, eu fui para Hamburgo, o transporte público lá é 92,50 euros, ou seja, com 280, se você tiver que pagar o seu transporte, já foi aí, você vai ter menos que 200 euros por mês para gastar com você. Aí sim o dinheiro vai ser bem apertado. Então, transporte público é imprescindível que você negocie com a família de ter. Sobre o carro,
Não é tão comum as famílias oferecerem carros aqui na Alemanha, tá? Não é tão comum as famílias te darem um carro ou deixarem um carro à sua disposição. A maioria das famílias não tem isso, a maioria das famílias vão te pagar o transporte. Muitas famílias vão querer te pagar o transporte só quando você for para a escola, estudar alemão ou coisa do tipo. Não aceite, tá? Não aceite. Exija e escolha uma família que te pague o ticket do transporte público mensal, para você ter a sua liberdade de você poder sair quando você quiser, para você passear, não só para ir no curso, tá? Você não tá preso na casa da família, você tem o direito de sair, de fazer o que você quiser no seu horário livre. Então é muito importante que você tenha sim o ticket mensal do transporte público. E como as famílias não dão, assim, não é tão comum te darem um carro, também não vai ser tão comum elas exigirem que você tenha uma CNH. Óbvio, vai ter famílias que vão morar numa vila muito pequena, que a gente chama aqui de Dorf. Vai ter famílias que vão morar nessas vilas pequenas. E provavelmente essas famílias que moram em vilas pequenas, elas vão oferecer um carro, logo vão exigir que você tenha um carro, que você tenha uma CNH, pois provavelmente você vai precisar de levar também as crianças para a escola e as atividades das crianças de carro. Outro benefício que você pode negociar com a família é a questão do curso de alemão. Um curso de alemão é caro. Se você quiser aprender alemão, assim, avançar bastante no seu alemão, você vai precisar de fazer um curso intensivo. E os cursos intensivos são muito caros. É mais caro do que a sua mesada inteira. Então, muitas au pairs, elas negociam com a família de ter o curso pago completo pela família, um curso intensivo que a família vai pagar completamente, ou que a família pague metade do curso. É obrigatório? Não. É toda a família que aceita? Não. Mas você pode tentar negociar também, principalmente se você for para Dorf, tá? Quanto menor a cidade, eu acho que é relativamente mais fácil de conseguir mais benefícios com a família, porque as pessoas não vão ter tão interesse de morar em locais tão afastados, tão pequenos e tudo mais. E lembre-se, se você for morar numa cidade pequena, peça sim que o transporte seja um carro, que tenha um carro à sua disponibilização, que tenha um carro lá para você, tá? Se você for para uma cidade pequena, se você for para uma cidade média ou grande, já é tranquilo usar o transporte público. E outra coisa que muitas au pairs negociam é a família pagar ou a passagem de ida ou a passagem de volta da au pair, ou pagar metade da passagem, dar uma ajuda de custo com a passagem da au pair. O que eu não recomendo você fazer, você aceitar que a família te empreste esse dinheiro e você tenha que pagar de volta. Isso eu não recomendo. Se você negociar que a família te pague como um benefício extra, beleza, tá tudo certo, maravilhoso, bom pra você que vai ganhar ali um dinheiro, uma ajuda de custo pra passagem. Que é cara, tá? Às vezes é cara, às vezes não tanto, mas eu, por exemplo, paguei bem caro na minha passagem. Mas eu não recomendo de forma alguma que você aceite que a família pague para você e você pague depois durante o seu au pair. Não aceite isso. Ou a família te paga como benefício, ou você dá seus pulos, você arruma outro jeito de comprar a tua passagem. Agora vamos para os documentos que você precisa para aplicar para o visto. Bom, os documentos, né, pessoais. Passaporte e foto 3, foto 3x4 não, foto biométrica, que é 3,5 por 4,5. Ah, Jéssica, onde eu faço essa foto biométrica no Brasil? Em qualquer lugar que tira foto 3x4, você vai e fala pra pessoa, olha, eu quero uma foto 3,5 por 4,5. Ela vai cortar pra você no tamanho 3,5 por 4,5. Foi isso que eu fiz, foi muito barato, por sinal, e deu tudo certo. Tá, você vai precisar de preencher 2 formulários, são 3 formulários, mas um formulário, ele é 2 juntos. Então, esses formulários, eles estão todos no site do consulado alemão no Brasil. Você entra lá no visto au pair e baixa todos os formulários que tiver lá. Isso você tem que entregar. Um desses formulários é a família que preenche, que chama Fragenboden, alguma coisa assim. A família que vai preencher a maioria das coisas. Algumas perguntas são sobre au pair, então você já responde as perguntas que são
que é sobre você, que é sobre a au pair, e entrega já respondido para a família terminar de preencher as coisas sobre a família. E tem um outro formulário que é sobre que é a permissão que é o pedido de permissão de residência na Alemanha. Esse formulário você também tem que preencher e entregar no dia que for pedir o visto. Além disso, você vai precisar de entregar o certificado A1 de alemão. Não precisa ser o certificado do Goethe, você pode fazer outro. Muitas pessoas optam por fazer o ONSET, porque ele é, assim, 3 vezes mais barato que o do Goethe. Mas o ONSET, o ruim do ONSET é que ele não tem certificado para A1. Os certificados do ONSET começam a partir do nível A2. Então, se você optar por fazer esse certificado, essa prova, você vai ter que tirar um A2, porque ele não tem nota para A1. Eu particularmente achei a prova do Goethe muito mais fácil, principalmente porque eu tenho mais facilidade com escrita e fala. É estranho, né? A maioria das pessoas tem facilidade com lesen, mas é a minha pior parte, a parte de leitura é a minha pior em qualquer idioma, tá? No português, no inglês, no alemão, no italiano, em qualquer idioma que eu falo, a leitura é a minha habilidade menos desenvolvida, é o que eu levo mais tempo para fazer, então eu nunca consigo fazer todas as perguntas de leitura em uma prova, de interpretação de texto em uma prova. E fica aí um detalhe para vocês, eu tenho material completo para estudar para a prova do Goethe, também material até o C1 de alemão. Então, se vocês tiverem interesse, entra no meu Instagram, que eu vou deixar aqui na tela, @gpaixão1, e me peçam um material por lá. É isso, meu material é muito bom, tá? Eu tenho todos os cards que existiam até 2018, que foi quando eu fiz a prova. Provavelmente tem cards novos depois de quando eu fiz? Sim, mas os que eu tenho já vai ser de ótima ajuda e de ótimo treino para você. Além disso, você também precisa do contrato de au pair com a família, assinado pela família, e precisa do seguro-saúde, do contrato do seguro-saúde. Como muitas pessoas perguntam, mas como que eu tenho um seguro-saúde se eu ainda não vou estar lá? Gente, é simples. A família vai entrar em contato com a seguradora, com o convênio, e vai falar assim, olha, eu quero um seguro de saúde para tal data para pessoa X. E daí o convênio vai fazer lá o teu seguro. E você eles vão imprimir, vai ter lá a data, a partir de quando é válido, essa data tem que ser pro primeiro dia do seu contrato, não pode começar depois do seu contrato, tem que ser por no mínimo o primeiro dia do seu contrato. Pode começar um pouco antes, se você decidir chegar assim uns 2, 3 dias antes, pode começar antes sem problema nenhum, mas não pode começar depois da data de início do seu contrato. Você tem a obrigação de entrar no site do consulado alemão no Brasil e ler tudo que está escrito lá. Imprimir o checklist com todos os documentos e se certificar que você tem realmente tudo 100% certo. E lá é a fonte 100% confiável, tá bom? O meu vídeo, qualquer outro vídeo que vocês acharem pela internet é para te dar um norte, para te dar uma base. Alguns vídeos vão te dar um embasamento muito grande, como esse daqui. Mas 100% correto é a fonte oficial, que nesse caso é o site do consulado alemão no Brasil. E agora vamos para uma parte que vocês amam muito saber, que são os gastos. Eu vou dar aqui coisas que vocês podem gastar, gastos que vocês podem ter para o programa de au pair. Bom, você tem passaporte? Não tem, então esse vai ser um gasto seu. Se eu não me engano, atualmente o passaporte está 257, uns quebradinhos. Tem Polícia Federal na sua cidade? Se não tiver, mais um gasto que você vai ter é a viagem para a cidade mais próxima de você que tem uma Polícia Federal, pois o passaporte só é emitido pela Polícia Federal, em um posto da Polícia Federal. Prova de alemão. Vai ter aí um gasto com a prova de alemão. Eu não me recordo quanto que a prova de alemão atualmente, mas quando eu fiz o A1 eu paguei R$330 na prova. Eu acho que deve estar deve ser menos de R$400, tá? Mas com certeza tá mais caro que 330, porque todo ano tem um reajuste
de valor, mas provavelmente ainda é menos que R$ 400. Outra pergunta: tem escola de alemão que aplica a prova na sua cidade? Se não tiver, você vai ter que gastar também com viagem para ir para a prova, talvez acomodação para dormir lá na cidade em que você vai fazer a prova. Depois disso, o próximo gasto é o visto. O visto custa 75 euros. Com o real a 6 e alguma coisa, vai sair aí mais de R$ 500. Outra pergunta: você mora em uma cidade que tem embaixada alemã? Se você não mora, você também vai ter que gastar para ir até a cidade que tem uma embaixada alemã, um consulado alemão responsável pela sua cidade. Note que essa informação é muito importante. Você não pode aplicar em qualquer cidade, em qualquer consulado. Cada consulado é responsável por uma região do Brasil. Então, você tem que entrar no site do consulado alemão e ver qual é o local responsável por onde você mora. E você só pode aplicar nesse consulado responsável pela sua cidade. Por exemplo, eu moro no interior do estado de São Paulo. Então, o meu consulado responsável pela minha cidade era o de São Paulo. E eu não poderia aplicar no consulado do Rio, ou de Recife, ou de, enfim, qualquer outro. Tinha que ser apenas no de São Paulo, porque o de São Paulo é responsável pela minha cidade. Então, eu só podia aplicar por lá, entende? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes você vê vaga mais rápido em outro consulado, mas você não pode fazer isso, você só pode aplicar no consulado responsável pela sua cidade. Enfim, se você não mora em uma capital, né, você provavelmente vai ter que viajar também para fazer o visto, para aplicar para o visto de alemão, para o visto de au pair. E talvez também vai ter que pegar uma moradia, uma acomodação aí por 2 dias para você fazer o seu visto. Depois que você aplicou para o visto, qual que é o último gasto que você vai ter? A passagem para a Alemanha. Uhul! Enfim, a minha passagem foi muito cara mesmo. Eu tive que viajar para fazer a prova, eu fiz passaporte e eu tive que viajar também para fazer o visto. Mas eu não gastei com acomodação, porque eu tinha uma tia que mora, né, próximo de São Paulo, mora ali na região ABC, então eu fiquei na casa da minha tia, então eu não gastei com acomodação, tanto para a prova quanto pro visto. E a minha passagem para a Alemanha foi muito cara. Eu gastei R$ 3.330, exatamente esse valor, R$ 3.330 para sair da minha cidade com destino final em Hamburgo. Eu vim em janeiro, eu cheguei aqui na Alemanha, eu saí do Brasil dia 13 de janeiro de 2019, cheguei na Alemanha dia 15 de janeiro de 2019, porque quando eu viajei tava tendo uma greve, e eu dormi no aeroporto. Mentira, eu não dormi no aeroporto não, eu fiquei em um hotel, mas em Lisboa. Enfim, eu dormi lá mas eu dormi no aeroporto, em Campinas, tá? Em Campinas eu dormi no aeroporto. E, enfim, sacrifícios e perrengues que a gente faz para realizar os nossos sonhos. E os meus gastos totais, eu, Jéssica, gastei exatamente R$ 4.738 com a prova, com o visto, com as viagens para São Paulo e com a viagem até a Alemanha. Então, o que eu posso dizer, assim, pelo que eu vejo, a média que as pessoas gastam é em torno de R$ 2.500 a R$ 5.000. Tem como gastar muito menos do que eu gastei? Sim, porque se você vier em outra época, em uma época em que a passagem do Brasil para a Alemanha é mais barata, você vai gastar muito menos. Eu mesma vi épocas em que a passagem para a Alemanha era tipo assim, R$ 1.200, R$ 1.500, ou seja, isso já faria com que eu economizasse R$ 1.300. Então, sim, você pode gastar muito menos do que eu gastei, vai depender da época que você vier, e porque assim,
A passagem que é o que define, a passagem é o maior gasto que você vai ter. E uma coisa extra aqui pra vocês, que muita gente pergunta mas qual que é a melhor época de ir pra Alemanha, de ir como au pair pra Alemanha? Bom, aqui na Alemanha, no geral, eu tô generalizando, tá bom? Não é 100% das coisas, mas a grande maioria das coisas, como Ausbildung, universidade, mestrado, começam entre agosto e outubro. Então, eu acredito que a melhor época para você vir é aí agosto ou setembro, tá? Porque o seu visto vai acabar certinho quando você for começar outra coisa, seja o trabalho voluntário, seja um Ausbildung, seja universidade, seja mestrado, você vai acabar o seu programa, o seu ano de au pair, junto assim que logo antes de começar a sua próxima etapa. Isso vai facilitar a tua vida burocraticamente falando, porque vamos supor que você chega em janeiro, igual eu, e você quer fazer um mestrado, mas o seu mestrado começa em outubro. Você vai precisar de ter um visto entre janeiro e outubro. A minha solução foi fazer um trabalho voluntário durante esse tempo. Mas tem cidades que também não aceitam trabalho voluntário começando em janeiro. Ou, enfim, na verdade, eu nem comecei em janeiro, eu comecei antes, né? Antes de terminar o meu au pair, eu comecei, porque foi a oportunidade que eu achei. Então, complica um pouco se você se você tem planos de permanecer na Alemanha, pode complicar um pouco você ficar muitos meses sem um visto. Você vai ter que arrumar um visto, às vezes o visto você não consegue exatamente uma data exata assim, aí você vai precisar de ter bastante dinheiro para ter o fictions, porque daí você tem que pagar seguro-saúde por conta, você tem que, enfim, tem que provar que você tem dinheiro para se manter. Então vai depender de várias coisas. Então, se a intenção é continuar na Alemanha, eu acho que entre julho e setembro é a melhor época para vir para a Alemanha como au pair. E daí você tem um mundo aí pela frente para continuar. Se você quiser continuar na Alemanha, o que você vai fazer? Vai se inscrever nesse canal, vai ativar o sininho e vai ficar de olho em todos os vídeos que vão sair nos domingos, às 5 horas da tarde no Brasil e às 9 horas da noite na Alemanha. Então é isso, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje sobre o visto e gastos do programa de au pair. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser um manual completíssimo com 51 páginas sobre o au pair, como que você vai achar família por conta própria, como que funciona cada etapa, eu tenho um livro que é gratuito, sim, o livro é gratuito. Ele tem 51 páginas e o livro está disponível no meu Instagram, o arroba é japaixão1, arroba japaixão1. Então, entre em contato comigo se você quiser ou o livro do Manual do Au Pair ou o meu material de alemão. E é isso, minha gente. Beijinhos. Até a próxima. Tchau! Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo.